Olá, gente linda e inteligente. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Hoje vamos falar sobre um assunto muito gostoso, muito legal. Nós vamos falar que a vida começa a dar certo quando você decide que ela vai dar certo. E não tem como não dar. Vamos entender por quê. Tem uma frase que Jesus disse muitas vezes na caminhada dele aqui na terra, que é: faça-se conforme a tua fé. Toda vez que ele curava alguém, ele dizia: vá, a tua fé te curou. Teve um episódio onde ele estava numa casa e muita gente lá, e 4 amigos tinham um amigo paralítico. E eles então não conseguiram entrar pela porta. Eles subiram no telhado e desceram esse amigo paralítico. E Jesus curou. Ele falou para ele assim: levanta e anda, toma o teu leito e vai. Mas por quê? Porque Jesus viu a fé dos outros 4. Então, é a fé que faz as coisas acontecerem. Não é conforme a sua sorte ou conforme o seu esforço, é conforme a sua fé. E às vezes a sua fé, quando você ora, quando você crê alguma coisa para a vida de alguém, você busca para a vida de alguém uma cura, também isso acontece, porque acontece conforme a sua fé. E às vezes, eu preciso até te dizer uma coisa, porque talvez você não goste, a maior parte do que você chama de azar na sua vida não é azar. Ela é quase que uma profecia que você mesma declarou para a sua vida há muito tempo, porque você está sempre, sim, às vezes sem nem perceber, você está profetizando algo que não é bom para a tua vida, reclamando do teu relacionamento, reclamando da tua vida financeira, reclamando das coisas no seu dia a dia, e você atrai para a sua vida aquilo, mais daquilo, e fica cumprindo todo o santo dia isto, sem você nem perceber. Gente, eu vou dar uma enxugadinha aqui no meu olho, que eu tô com um problema na vista e ela está meio lacrimejando, perdão. Senão fica embaçado. Pensa numa plantação. O agricultor, ele não discute com a terra se a semente vai nascer. Ele planta, ele rega, ele espera, porque sabe que a terra só devolve aquilo que foi plantado nela. Então, se você plantou feijão, a terra vai te devolver feijão. Se você plantou milho, a terra vai te devolver milho. Ninguém planta espinho esperando colher um trigo. Mas é exatamente isso que a gente faz com a própria cabeça. Planta, não vai dar certo todos os dias, de manhã até de noite, e depois se pergunta por que a colheita só vem torta. Mas você nem percebe às vezes, porque você está falando, você deseja uma coisa, mas você no fundo, você está com medo daquilo não dar certo, a ponto de, particularmente, você lamuria sobre aquilo com você reclama sobre aquilo com você mesmo. O que está acontecendo? Por que nunca dá certo? E aí você está profetizando para a sua vida. Em Provérbios está escrito: como o homem pensa em seu coração. E o pensar não é no coração, é o pensamento, mas que transmite o sentimento para o coração. Assim ele é. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é assim ele deseja ser, é assim ele é. O texto não deixa nenhuma margem de dúvida. Você concorda comigo? A psicanálise, seus séculos depois, veio confirmar a mesma coisa
com outro vocabulário. Existe um roteiro instalado dentro de você, formado ainda na sua infância. Antes de você ter idade para questionar, eu já falei tantas vezes isso, antes de você ter idade para questionar qualquer coisa que estava chegando até você. Uma criança de 5 anos não tem filtro crítico, ela absorve tudo o que vê em casa como verdade absoluta sobre como o mundo funciona. E se naquela casa o dinheiro era motivo de briga, de discussão ou de angústia, se o amor vinha condicionado à performance, se o erro era motivo de vergonha em vez de aprendizado, aquilo virou lei para aquela criança. Uma lei que ninguém assinou, mas que você, que era aquela criança, obedece até hoje. Esse roteiro age como um piloto automático, ele decide por você o que é possível e o que não é para você. Se você diz que é possível, é possível. Se você diz que não é possível, não é possível. É assim. Você já reparou que tem gente que nasce cercada de dificuldade e mesmo assim prospera? E tem gente que nasce com toda a estrutura e vive travada, se sabotando toda vez que a vida oferece uma porta aberta? A diferença não está lá fora, está no roteiro que cada um guarda, carrega dentro de si. Está na forma como você olha para as coisas. E olha que absurdo. Você defende esse roteiro seu como se fosse a sua identidade. Você fala, eu sou assim mesmo, comigo nunca dá certo. Eu tenho um amigo que ele é nervoso e ele diz que não tem jeito, ele já era nervoso na barriga da mãe dele. Então, se ele carrega essa crença, ele nunca vai deixar de ser nervoso, porque ele assumiu aquilo como uma identidade, entende? Sempre foi assim na minha vida, na minha família, aí. Como se isso fosse uma sentença divina e não uma programação lá da sua mente, do seu subconsciente, que você nunca teve coragem de apagar, de mudar, de ressignificar. Eu já vi isso de perto, já ouvi muita gente inteligente, capaz, com todas as condições de virar o jogo, defender a própria estagnação com uma convicção que parecia até que ela tinha orgulho daquilo. Se essa pessoa gastasse a metade dessa energia que ela usa para defender aquilo, a possibilidade de dar certo, se ela gastasse metade dessa energia para a possibilidade de dar certo, a vida dela já teria virado há muito tempo. A vítima do próprio fracasso recebe alguma coisa em troca de continuar travada? Só recebe pena, recebe desculpa pronta para nunca arriscar, recebe conforto de nunca precisar assumir a própria responsabilidade. É triste, mas é a realidade. É real. E enquanto essa troca continuar valendo a pena lá no fundo, nenhuma técnica de produtividade, nenhuma meta bonita no papel vai mudar essa história. Coisa nenhuma na vida dessa pessoa. Existe uma cena no Evangelho que resume isso melhor do que qualquer outra teoria. Um homem paralítico é trazido até Jesus, doente há 38 anos. E antes de qualquer cura acontecer, Jesus fez uma pergunta que até pode parecer estranha. Você quer ficar são? Por que perguntar isso para um homem que está ali doente pedindo ajuda há décadas?
Porque existe gente que se acostuma tanto com a própria paralisia. A cama vira identidade. A limitação vira desculpa confortável para nunca arriscar mudar nada. 38 anos é tempo suficiente para construir uma vida inteira em torno de uma desculpa. E eu quero te confrontar com essa mesma pergunta agora, sem rodeio. Há quantos anos você está deitado na cama, esperando alguém te carregar até a água, quando na verdade a única coisa que te falta é você decidir se levantar? Todas as vezes, eu falei aqui no começo do vídeo, todas as vezes que Jesus fez uma cura, essa pergunta ele fez para um cego. Então, todas as vezes ele pergunta, ele chega e pergunta, você quer ser curado? É lógico que a pessoa enferma, ela quer ser curada. Mas isso mede a fé da pessoa. Tem uma passagem bíblica da mulher que sofria de fluxo de sangue, já tinha procurado todo tipo de tratamento e não tinha jeito, e naquele tempo a mulher assim, ela era tida como imunda, e ela então soube que Jesus ia passar por lá. Ela foi se arrastando, porque ela acreditou que se ela encostasse no manto de Jesus, ela seria curada. E no meio daquela multidão, ela conseguiu encostar no manto de Jesus. E naquele momento, ela foi curada. E Jesus, naquele momento, sentiu uma força sair dele. E ele perguntou, quem me tocou? E os discípulos disseram, mas Senhor, o Senhor está sendo tocado, nós estamos no meio de uma multidão, o Senhor está sendo tocado o tempo todo. Não, de mim saiu uma força. E ela disse, eu toquei o manto do Senhor. E ele disse, vá, a tua fé te curou. Presta atenção nisso. Agora presta atenção, porque aqui a fé e a ciência se encontram no mesmo ponto. O cérebro, ele não, o seu subconsciente, ele não distingue passado ou presente, verdade ou mentira. O seu cérebro não distingue bem uma diferença entre a decisão tomada com convicção plena de uma realidade já consolidada. Então, isso não é força de vontade. Isso é neuroplasticidade. Toda vez que você repete um pensamento com uma emoção intensa, você fortalece uma via neural. Literalmente cria um caminho físico mais fácil de percorrer da próxima vez. Então, se por 20 anos o caminho fortalecido foi, não vai dar certo, esse caminho virou uma autoestrada. E o novo pensamento vai dar certo. É uma trilha estreita no meio do mato que ninguém pisou ainda. Só que a trilha se abre também com repetição. É por isso que decidir uma vez só não resolve. E também é por isso que a Bíblia não fala em pensar bem uma vez. Ela fala em renovar o seu entendimento. Um processo repetido, dia após dia, até a trilha virar um caminho firme. Quando você decide de verdade, com o corpo inteiro e não só com a boca, que a sua vida vai dar certo, você começa a abrir essa trilha. E o cérebro passa a fazer o trabalho sozinho. Ele anota a porta que estava aberta e que você não via. A pessoa que podia te ajudar e que você ignorava. A ideia que já estava na sua cabeça há meses, mas que agora você finalmente ganha coragem para fazer ela sair do papel ou da sua cabeça. Coloque em prática. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre plantação. Entre plantar e colher existe um tempo.
em que parece que nada está acontecendo. A terra fica escura, parada, sem nenhum sinal de vida na superfície. Mas é exatamente nesse tempo que a maioria desiste. Desiste, arranca a semente para ver se já criou raiz e destrói o processo antes de terminar. Se hoje a sua vida parece uma terra escura e parada, isso não significa que a decisão que você tomou não funcionou. Significa que você está no intervalo entre o plantio e a colheita. Esse intervalo exige uma coisa que ninguém gosta de ouvir: paciência, com convicção. Esperar, de esperançar e não de ficar parado. E não de ficar de braço cruzado. Não é passividade, é continuar regando, continuar cuidando, continuar afirmando a colheita, mesmo sem ver ainda nenhuma folha saindo da terra, nenhum sinalzinho, mas com convicção de que ela vai sair. Se você chegou até aqui incomodado, é porque uma parte sua já sabia que estava carregando uma cama que já devia ter largado há anos. Eu criei uma comunidade de nome Destrave, um espaço gratuito onde eu ajudo a identificar e reprogramar esses padrões que ficam te paralisando por dentro. Tudo exclusivo só para quem está dentro da comunidade. Técnicas, dicas importantes. Então, o link já está aí na descrição. Clica, entra para a nossa comunidade Destrave. Entra agora, porque a pergunta que Jesus fez para o paralítico, eu estou fazendo para você agora. Você quer mesmo mudar a sua vida? Você quer mesmo ficar curado? Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha bastante e não deixa de entrar na nossa comunidade. Você não tem nada para perder, você só tem a ganhar. É uma comunidade constante, tá bom? Ela é uma comunidade onde eu coloco conteúdos que vão te ajudar no dia a dia. Eu te espero lá, tá bom? E também para o próximo vídeo.